Cotidiano. Você já ouviu falar naquele pensador italiano, Maquiavel? Na verdade, o nome dele é Nicolau Maquiavel. Quando você quer se referir a uma pessoa muito esperta ou assim muito audaciosa, gente muito esperta que dá nó em pingo d'água, você diz: fulano tem ideias maquiavélicas. Pois bem, 2 mestres, um em gestão empresarial e outro em ciências sociais, escreveram um livro aplicando a principal obra de Maquiavel, O Príncipe, ou pelo menos a mais conhecida, aos negócios. Nós vamos conversar com um deles agora, o doutor professor Luiz Roberto Antonic. Bom dia, doutor Antonic. Bom dia. Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo aqui ao nosso cotidiano. Como é que vocês pegaram um escrito de um autor lá da Idade Média e trouxeram para ser aplicado aos negócios de hoje, doutor Antonic? Bom, esse livro ele foi escrito em 1512, mas ele é de uma atualidade impressionante. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: nós traduzimos ele do italiano para o português, adaptando a linguagem. Ou seja, quando esse livro foi escrito, ele, na verdade, era uma coletânea de conselhos no qual Maquiavel dava conselhos aos príncipes da época de como eles mantinham seus próprios reinos ou como eles ampliavam as suas posses, as cidades e estados. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: nós traduzimos ele do italiano para o português, trocando essa ideia de reino, de príncipe, por empresas. Então, onde fala em príncipe, a gente fala em empresário; onde fala soldados, nós falamos os nossos colaboradores, empregados; onde fala o povo, são os clientes. E uma coisa que ficou muito interessante é que nesta contextualização, nessa tradução, ele perde essa maquiavelice, por assim dizer, porque maquiavélico é sinônimo de ruim, né? Tem o pejorativo, né? Hoje é pejorativo, é sinônimo de ruim. Mas quando você traduz ele para os dias de hoje, você não pode manter certas coisas, algumas coisas você tem que alterar. Por exemplo, Maquiavel orientava o príncipe que quando ele invadisse um outro reino, ele devia de matar todos os herdeiros, inclusive as criancinhas, né? Porque as crianças, elas vão crescer e vão querer se vingar, né? Então, como é que nós adaptamos isso? Olha, quando você adquirir uma outra empresa, não mate ninguém, né? Isso hoje é errado. Também não mande todo mundo embora, afinal de contas as empresas têm talentos assim espetaculares, você tem que manter esses talentos. Os talentos são caros, né? Mas você tente fazer o seguinte: faça com que fique uma cultura só. Não deixe, por exemplo, que você tenha 2 culturas dentro da empresa. A HP comprou a Compaq, a HP, a gigante dos computadores, comprou a Compaq, que era outro gigante dos computadores. Aí fica de um lado a turma da Compaq, do outro lado a turma da HP. Acabe com isso, né? Tire, distribua as pessoas, mande um para cada lugar lá e elimine essa cultura aí de cá e de lá e fique com uma cultura só. Então ele foi adaptado desta maneira, né? Agora, professor Antonic, essas ideias transportadas para os nossos dias atuais, para os negócios da atualidade, que estão no livro, elas servem somente para os grandes empresários e as grandes empresas ou também para os pequenos? Não, eu diria que, majoritariamente o livro se aplica para os pequenininhos, para os pequenos empresários, não apenas para os grandes. Acontece que a vida das empresas é uma vida dura, não uma vida maquiavélica, não uma vida cheia de truques e não uma vida cheia de bondades, mas a vida das empresas é uma vida dura. E Maquiavel, visto sobre esse ponto de vista, você vai perceber que ele é uma pessoa espetacular. Ele, por exemplo, ele diz o seguinte: não se constrói a própria riqueza baseada na riqueza dos outros. Quer dizer, se você tirar dos seus empregados, você nunca vai construir a tua riqueza. Se você tirar dos teus clientes, você nunca vai ser grande. Ele diz o seguinte: você vai até poder ser rico, sabe, mas nunca você vai ficar para a história. Sabe? Quer dizer, ele ensina que é justiça, ele ensina ética. Ele fala numa parte que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: se você vai esquecer antes o nome daquele que lhe matou a mãe
do que aquele que lhe cometeu uma injustiça. Então não seja injusto, não acarrete ódio gratuito. Você tem que ser amado pelas pessoas, você tem que ser respeitado pelas pessoas, nunca odiado. Porque um gerente odiado ficaria muito mais difícil de cuidar de uma empresa. Se a empresa tiver todo mundo unido, todo no mesmo lado, trabalhando todos certinhos, com o mesmo alinhamento, com a mesma direção, já vai ficar muito difícil de vencer. Agora imagine se você tem um chefe que expolia os outros, que não paga direito, ou que não respeita os direitos dos empregados, vai ficar muito mais difícil. Isso vale para todo mundo, tanto pequenininho quanto para grandão. Agora vocês, os dois, são dois autores, é o senhor Roberto Antonic e mais o professor e doutor também, Aderbal Nicolas Miller, né, que é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina e também é professor aí como o senhor também, né, professor também aí na Universidade do Paraná, Unify, não é isso? Em várias universidades nós somos professores, uma delas é a Unify. Certo. E o senhor também é diretor-geral da ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e TV, não é isso? Por acaso também eu sou diretor-geral da ABERT, além de professor aí, que é a grande paixão. Né? Certo. Agora, professor, o senhor, vocês dividiram a obra em 26 capítulos. Por exemplo, um deles é a arte de confiar nas pessoas e delegar. Isso é qual é a lição que vocês extraíram de Maquiavel nesse capítulo? Aí tem uma coisa muito importante. Primeiro, os 26 capítulos são os originais do Maquiavel. Nós mantivemos tudo que foi possível, né? E alteramos o mínimo necessário. Então, a arte de confiar nas pessoas e delegar. Maquiavel fala isso em relação aos reinos ocupados. Então, quando ele ocupasse um reino, ele deveria de confiar em algumas pessoas e delegar o máximo que fosse possível de responsabilidade. Dentro das empresas, é exatamente o mesmo contexto que você encontra. É muito difícil, você vai ter que praticar muito esta arte de poder confiar nas pessoas, de se cercar de pessoas que sejam possíveis, que sejam confiáveis, né? E aí então você delegar. Por quê? Aquele empresário que quer fazer tudo sozinho, que quer cuidar tudo sozinho, que não confia em ninguém, que tem tudo embaixo aí da sua asa, assim por assim dizer, a chance dele olhar as coisas que são importantes vai ficar muito menor, porque quem não delega fica olhando muito nas coisas mínimas, nas coisas pequenas e não consegue olhar as coisas grandes, sabe? E aí empresário que fica fechado o dia inteiro dentro da sala e não vê o que está acontecendo com o cliente, nunca vai no atendimento, não visita uma área de atendimento por telefone, nunca vai ao balcão, nunca visita um cliente. Então a arte de confiar nas pessoas e delegar é uma das razões do sucesso de uma empresa hoje. Então ali só foi trocada as palavras. Sim. Você quer ver uma outra coisa que foi trocada? A palavra, por exemplo, Maquiavel tem um dos capítulos do livro que diz assim, dos mercenários. Fala dos mercenários, né? E então nós traduzimos isso pelo os terceirizados e contratados. E, na verdade... Só para explicar para o nosso ouvinte, doutor Antônio, que os mercenários são aqueles soldados que vão para a guerra pagos por fora, né? Quer dizer, são contratados para ir guerrear, não é isso? Exatamente. Né? Os mercenários são aqueles que são pagos, né? E os terceirizados, eles, se você olhar assim, vamos olhar com bons olhos, né? Sem maldade, né? Os terceirizados são muito parecidos com os mercenários, porque eles não têm comprometimento com a empresa. Eles têm comprometimento com aquela tarefa que eles estão executando. Eles não vão ficar ali na empresa a vida toda, né? Eles não têm os mesmos privilégios que os empregados da empresa têm. Então, o tratamento com os mercenários e o tratamento com os terceirizados, eles guardam uma relação muito próxima. Sabe? Então, também foi uma parte adaptada. Certo. Aí vocês também... a linguagem do livro é acessível para qualquer... Por exemplo, um pequeno empresário que tem uma pequena empresa familiar, por exemplo, ele pode encontrar no livro
orientações e sugestões de como lidar com a sua pequena empresa? A ideia foi dedicar isso mais ao pequeno do que ao grande. Então a linguagem é uma linguagem muito acessível, é uma linguagem que fala assim do dia a dia, das empresas, do dia a dia, do relacionamento das pessoas. O Maquiavel usa muitos exemplos que são os príncipes e os reis da época. Então nós trocamos os príncipes e os reis da época por pessoas de hoje. Por exemplo, a gente fala do Silvio Santos, que é um exemplo de ética, né? Por exemplo, veja só, esses dias o banco do Silvio Santos teve um problema e pela primeira vez na história do Brasil, um empresário, dono do banco, colocou o seu patrimônio para cobrir o prejuízo. Nunca havia acontecido alguma coisa assim. O Silvio Santos é uma pessoa de uma ética tão grande que uma vez ele resolveu montar um plano de saúde. E tem tudo a ver com o negócio dele, né? Ele trabalha com varejo, aquele programa dele, Carnê do Baú e tal. Mas um dia ele soube que esse plano de saúde poderia causar mal a alguém. Você sabe que plano de saúde é um negócio muito complicado, né? Sempre acaba tendo um problema e prejudicando alguma pessoa. Pois ele não sabia disso, então ele vendeu o plano de saúde porque ele não quer ter nenhum negócio que possa prejudicar as pessoas. Então ali, por exemplo, no livro a gente fala de Silvio Santos, fala de Antônio Hermílio de Moraes, que é o empresário dono da Votorantim, fala de Jorge Gerdau. Então os exemplos são todos brasileiros contemporâneos, né? E muito bons, hein? Muitos bons exemplos, né? O doutor Hermílio, por exemplo, é um homem que tem um histórico na sua vida pessoal, né, de ajuda aos outros, humanitária, de manter hospitais, né? Colocou a sua fortuna a serviço da comunidade, não é isso, doutor? Exatamente. O doutor Hermílio, ele é um exemplo para ser citado em qualquer coisa, né? Principalmente pelo seguinte, veja só, ele é o primeiro que chega na empresa, ele é o último que vai embora. Algumas pessoas dizem assim, não, mas esse sujeito se veste mal, como se isso importasse alguma coisa, né? E ele está sempre andando por dentro da fábrica, falando com os empregados, escutando a todo mundo, ele vai na Santa Casa e arruma um tempo naquela agenda dele espetacular, né? Arruma um tempo para ir na Santa Casa, para ajudar as pessoas.